Sejam todos bem-vindos ao curso de qualificação para trabalhadores de saúde sobre coronavírus. Eu sou o professor Carlos Estrela, eu sou enfermeiro emergencista, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e irei agora dar continuidade trabalhando o tema sobre o protocolo de suporte avançado de vida ao paciente suspeito ou confirmado com Covid-19 em situação de parada cardiorrespiratória. E agora trataremos da reanimação em si. Bom, então, um paciente ele apresenta necessidade de assistência. Aqui eu vou dar duas condições. Uma condição do paciente ele chegar ao pronto-socorro em parada ou ele estando em observação e apresentar a parada. Bom, o profissional que vai abordar, ele sempre deve abordar com paramentação, sempre se atentando para a sua segurança. Ele também deve observar para a condição do paciente. Esse paciente ele está em uso de máscara, se ele tiver em uso de máscara de modo correto, mantém. Se ele está em uso da máscara de posição incorreta, nós deveremos ajeitar fazendo a correção. E se ele não tiver máscara, nós deveremos pôr uma máscara nesse paciente. Na sequência, nós deveremos partir para a identificação da parada cardiorrespiratória. E o primeiro item a ser checado é a inconsciência. Isso aqui, qualquer profissional pode fazer, do técnico de enfermagem, enfermeiro ou médico. Então, o primeiro sinal a ser identificado é a inconsciência. Como fazemos isso? Nós chamamos a vítima, senhor, testando para ver se ele responde. Não havendo resposta, nós então devemos solicitar ajuda. Como nós estamos dentro de unidade hospitalar, se for a equipe de enfermagem que detectar a situação, ela deverá chamar o médico, e se for o médico, vai chamar a equipe de enfermagem. Ele está solicitando ajuda. E nessa ajuda, deverá ser providenciado o carrinho de emergência e o desfibrilador. Enquanto se pediu ajuda, deve-se dar sequência do atendimento e aí agora vai verificar a ausência de pulso e a ausência de ventilação. A ausência de pulso deverá ser checada no pulso carotídeo durante um tempo de 5 a 10 segundos, é apenas para verificar se existe ou não a presença do pulso e verificar também se esse paciente ventila. Atenção, aqui pode haver uma condição do paciente apresentar um esboço da ventilação, que é o que se chama de gasping, ou respiração agônica. Então, estando o paciente sem ventilação ou em respiração agônica, isso é considerado uma apneia. E também verificamos o pulso durante 5 a 10 segundos. Isso deve ser feito de forma conjunta. Enquanto a gente verifica o pulso, a gente checa a ventilação. Agora, se o paciente, ele, por exemplo, ele estava internado, ele estava monitorizado do ponto de vista do traçado cardíaco, tá? Enquanto nós checamos tudo isso, ao mesmo tempo também nós deveremos checar o monitor cardíaco, já na tentativa de identificar qual é o ritmo da parada. Mas isso aqui só é feito por enfermeiros ou médicos, tá? E também, mais uma vez, se esse paciente ele não tiver com a máscara, coisa que deve ser raro, né? Que ele já deveria estar com máscara, nós deveremos instalar a máscara no paciente, ou se ele tiver de uso indevido, nós deveremos reposicionar essa máscara. Caso esse paciente ele esteja em uso de oxigênio por catéter no fluxo de 3 a 4 litros por minuto, tá? Ou ainda, se ele tiver com a máscara não reinalante no fluxo de 6 a 10 litros por minuto, nós apenas deveremos manter isso aí, até que a equipe chega e substitua. Então, detectou que o paciente está em parada por estar em consciência,
pediu ajuda, checou o pulso, checou a ventilação, e se o paciente estiver monitorizado, checa o ritmo que o paciente está apresentando. Imediatamente já inicia as compressões torácicas, enquanto a equipe está trazendo os recursos necessários. O ritmo é checar o ritmo da parada cardíaca. Isso pode ser feito através do monitor, como eu falei, caso o paciente ele estivesse monitorizado, ou não. Se o paciente não tiver monitorizado, foi um paciente da comunidade externa que chegou à emergência em parada, nós vamos fazer isso através das pás do desfibrilador. Então, vamos ligar o aparelho, coloca o gel nas pás e aí então vai fazer a análise do ritmo. Enquanto está providenciando isso, o socorrista que abordou o paciente, ele continua fazendo as compressões torácicas. Na sequência, então, o socorrista estava fazendo as compressões torácicas e o desfibrilador ele estava sendo preparado. Então, ligando o aparelho, colocando o gel nas pás e passa-se as pás, então, às mãos do profissional médico, tá? Caso o paciente não esteja monitorizado, porque se tiver monitorizado, vai checar o ritmo no monitor cardíaco. O médico, então, vai pegar as pás, colocar sobre o tórax do paciente e vai analisar. Aí agora existem duas possibilidades, de acordo com o ritmo. O paciente ele pode apresentar um ritmo chocável ou ele pode apresentar um ritmo não chocável. Vamos para a primeira possibilidade, do paciente apresentar ritmos chocáveis. Nós vimos na aula anterior que existem duas possibilidades de ritmos chocáveis: a fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular. Então, havendo a possibilidade de ritmos chocáveis, o que é que você vai fazer? Vai chocar o paciente. Para isso, nós vamos deflagrar um choque. E o choque recomendado, se o aparelho for bifásico, é de 200 joules, ou colocar a energia no nível do critério médico solicitado, o asparte do desfibrilador sempre com gel nas posições adequadas. Então, vai se desfibrilar o paciente. Lembrando que antes de aplicar o choque, deve-se checar se o socorrista está afastado o suficiente do paciente, se a equipe não está também próxima do paciente, se não existe uma outra pessoa também próxima ao paciente, que possa receber também a corrente elétrica. Então, choca o paciente. Logo após chocar o paciente, a recomendação do protocolo é partir logo para a intubação, sem compressão torácica, tá? É partir logo para a ventilação. Nesse caso, vai ser feito o quê? A tentativa da intubação. Essa tentativa da intubação deve ser feita pelo profissional mais experiente possível, e esse tubo ele deve ser clampeado. Observem que aqui tem um tubo traqueal que tem uma pinça clampeando esse tubo, porque aqui existe risco de contaminação durante esse procedimento. Caso em até 2 tentativas não se consiga realizar a intubação, deve ser pensado na alternativa de passar uma máscara laríngea no paciente, e na possibilidade de não ter máscara laríngea, nós vamos utilizar o ambu. E, havendo a possibilidade de sucesso de intubação, nós vamos conectar o ventilador mecânico. E, lembrando desse ventilador mecânico, o protocolo recomenda que ele deve estar no modo a volume, deverá ser programado numa frequência respiratória de 10 incursões por minuto, sendo o tempo inspiratório em 1 segundo. O volume de ar ao paciente deve ser calculado de 6 ml por quilo. Lembrar que é de peso ideal e não do peso real do paciente. A FiO2 de 100%, a PIP de 0 em 0, e deve-se desabilitar os alarmes do ventilador mecânico. Por isso que no leito de parada já deve estar um ventilador mecânico pronto na possibilidade de receber um paciente para a reanimação. Então, desfibrilou o paciente, acesso às vias aéreas e dá continuidade às compressões torácicas.
tá? Durante 2 minutos e de forma assincrônica. O que é essa forma sincrônica? Como o paciente ele está na ventilação mecânica aqui, nós vamos fazer as compressões de forma assincrônica, tá? Depois de 2 minutos de compressão, vamos novamente avaliar o ritmo do paciente. Caso o paciente apresente um ritmo chocável, vai se aplicar novo choque no paciente. E volta-se a fazer o quê? As compressões torácicas. Nesse protocolo, nós só vamos começar a fazer adrenalina no paciente quando ele apresenta ritmo chocável, depois do segundo choque deflagrado no paciente. E a medicação a ser utilizada é a adrenalina, que deve ser feita no intervalo de 3 a 5 minutos. Como a recomendação do protocolo é o mínimo de pessoal na reanimação, e que geralmente pode ficar aí o enfermeiro, o médico e o fisioterapeuta, uma sugestão que eu dou aos colegas é fazer a medicação ciclo sim, ciclo não. Então, se como o ciclo é de 2 minutos, se você fizer um sim e um não, isso vai dar a média de 4 minutos para a administração da adrenalina. Isso cai no tempo recomendado do protocolo, que é de 3 a 5. Isso facilita a sua assistência e a sua sistematização, já que o enfermeiro é quem mais tem habilidade de preparar os fármacos. Depois do choque, continua-se o procedimento de reanimação, lembrando sempre que das compressões de forma efetiva, paciente em decúbito dorsal, sob superfície rígida, e quem estiver fazendo as compressões está realmente com as mãos localizadas no terço médio do externo, 90 graus sobre a vítima, comprimindo esse tórax na velocidade de 100 a 120 por minuto. As compressões são mantidas sempre durante 2 minutos, estando o paciente aí, conectado à ventilação mecânica, sempre proceder de forma assincrônica. Depois de 2 minutos, para-se as compressões. Lembrando que a cada 2 minutos deve-se trocar o profissional que realiza as compressões, porque isso é algo que cansa bastante. Inclusive, a recomendação do protocolo é que, se tiver um dispositivo de compressão mecânica, deve ser aplicado ao paciente. Então, deu 2 minutos, novamente, vai fazer o quê? Checa ritmo. Se o paciente permanecer em um ritmo de indicação de choque, vai novamente chocar o paciente, dizendo que o desfibrilador mecânico, que o desfibrilador bifásico, a carga máxima dele é de 200 joules. Então, vai ser deflagrado um choque ao paciente, lembrando sempre dessas pás estando com o gel nas pás, o gel eletrolítico. E continua fazendo o quê? Continua fazendo as compressões. Como o paciente ele está insistindo em um ritmo chocável, depois de ter usado a adrenalina pós segundo choque, a recomendação do protocolo é o uso da amiodarona ou lidocaína. A amiodarona, a dosagem de 300 miligramas, ou seja, 2 ampolas de amiodarona em bolos, assim também como a adrenalina ela é em bolos. Faz-se um flash de 10 a 20 ml de água destilada e eleva-se o membro por cerca de uns 10 segundos, 10 a 20 segundos, para que a medicação possa chegar mais rápido ao coração. E, sendo a lidocaína, na primeira dose, vai fazer de 1 a 1,5 miligrama por quilo do paciente, na impossibilidade de ter a amiodarona. E a equipe ela começa a pensar nas causas reversíveis da parada, porque toda parada ela tem uma causa. E no caso do paciente com COVID, a principal suspeita vai recair justamente sobre hipóxia, já que essa patologia ela afeta muito o sistema ventilatório. E vai manter o fluxo de reanimação do paciente sempre a 2 minutos, parando para checar ritmo. E o tempo médio de fazer as medicações é de 3 a 5 minutos. Então, a cada 2 minutos, para-se as compressões e vai analisando o ritmo. Se for ritmo chocável,
vai novamente chocar o paciente e vai intercalando aí a adrenalina com a amiodarona, ou seja, em um momento a adrenalina e no próximo a amiodarona ou até mesmo a lidocaína. Lembrando que a amiodarona, quando for usada como segunda dose, ela já se faz a metade, que é 150 miligramas. A outra possibilidade são dos ritmos não chocáveis. Os ritmos não chocáveis são a atividade elétrica sem pulso e a assistolia. Nós já vimos que, antes de fato de dizermos que é a sistolia, nós deveremos verificar se realmente se trata ou não da sistolia, checando pelo mnemônico cagada, ou seja, verificar o cabo, o ganho e a derivação, para realmente verificar se isso é ou não a sistolia. Então, sendo o ritmo não chocável, tá certo? A prioridade vai ser o quê? Via aérea do paciente. Prioridade via aérea, tá? Então, intuba-se o paciente, se em 2 tentativas de intubação não conseguiu, isso pode ser passado a máscara laríngea, ou não conseguindo, se coloca apenas o ambu no paciente, o bolsa-válvula máscara. Lembrando sempre de ajustar o ventilador mecânico para os parâmetros que o protocolo solicita. Bom, então o ritmo é não chocável, não chocou o paciente, inicia as compressões torácicas e agora já se faz o que? A adrenalina, tá? Quando o ritmo ele é chocável, a adrenalina só faz após a segunda análise de ritmo chocável. Quando é ritmo não chocável, logo após a primeira análise já se faz a adrenalina. Isso mantém as compressões durante 2 minutos. Ao fim dos 2 minutos, vai novamente parar as compressões e vai checar o ritmo. Caso o paciente continue apresentando o ritmo não chocável, volta-se às compressões torácicas, lembrando de trocar o emergencista, porque as compressões torácicas elas cansam bastante, mantendo essas compressões torácicas numa frequência de 100 a 120 por minuto, uma depressão de 5 a 6 centímetros. E volta a se repetir a adrenalina. E como sugestão aos colegas enfermeiros, como o protocolo recomenda o mínimo possível de pessoal na reanimação, ou seja, vai ficar o enfermeiro, o fisioterapeuta e o médico. Então, uma sugestão que eu dou é que a medicação faça um ciclo sim, o ciclo não, porque como cada ciclo é de 2 minutos, isso dá um intervalo, e o médico, então, uma sugestão que eu dou é que a medicação faça um ciclo sim, o ciclo não, porque como cada ciclo é de 2 minutos, isso dá um intervalo médio aí de 4 minutos, obedecendo ao protocolo que pede a administração da medicação a cada 3 a 5 minutos. Porém, existe a seguinte possibilidade. Existe a possibilidade do paciente iniciar um ritmo chocável, por exemplo, ele está apresentando uma fibrilação ou taquicardia ventricular. Então, o que é que vai fazer? Choca o paciente. Na sequência, vias aéreas. E aí faz o quê? Inicia as compressões. Então, na segunda avaliação de ritmo, caso o paciente apresente o ritmo não chocável, tá? Aí agora os profissionais vão obedecer o padrão dos ritmos não chocáveis. Então, se é não chocável, não choca o paciente e já administra-se o quê? Já administra-se a adrenalina. E, da mesma forma, caso o paciente apresente um ritmo não chocável e durante a verificação do ritmo ele apresenta um ritmo chocável, então agora passa-se a seguir o protocolo pelo lado dos ritmos chocáveis. E quando suspender as tentativas de reanimação no suporte avançado de vida? Então, o suporte avançado de vida, ele é suspenso depois de todos os recursos serem empregados e não houver uma resposta favorável do doente. Aí, então, começa-se a pensar na suspensão das manobras de reanimação. Lembrando sempre das causas da parada, que traz o mnemônico, que traz o chamado de 5Ts e os chamados de 5Hs. Muito obrigado pela sua atenção.